Olá, eu sou o professor Pierre, do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Tubarão, e este é o nosso segundo vídeo sobre as estratégias internacionais. No primeiro vídeo, além da contextualização, a gente viu o que são as estratégias internacionais. Neste segundo vídeo, a gente vai analisar a questão do valor das estratégias internacionais, incluindo as 5 potenciais vantagens de escopo que podem ser advindas das estratégias internacionais, que são a obtenção de acesso a novos clientes para produtos e serviços existentes, a obtenção de acesso a fatores de produção de baixo custo, o desenvolvimento de novas competências centrais, a alavancagem de competências centrais existentes de novas maneiras e a gestão do risco corporativo. Vamos iniciar então com um panorama sobre o valor das estratégias internacionais. O que as estratégias internacionais têm a ver com o modelo VRIO? Para ser uma fonte de vantagem competitiva sustentável para as empresas, as estratégias internacionais devem explorar recursos e capacidades valiosos, raros e onerosos de imitar. Não apenas isso, mas a empresa deve ser organizada de forma que possa perceber as vantagens desses recursos e capacidades. Para ser economicamente viáveis, as estratégias internacionais devem atender ao menos 2 critérios de valor. 1. Elas devem explorar economias reais de escopo. E 2. Devem ser onerosas para os investidores externos realizarem sozinhos essas economias de escopo. Lembrando que, de uma forma geral, as economias de escopo podem ser divididas em 4 categorias: operacionais, financeiras, anticompetitivas e gerencialismo. As operacionais podem ser o compartilhamento de atividades ou a disseminação de competências centrais. As financeiras podem ser a atuação no mercado de capital interno, a redução de risco, as vantagens fiscais. As anticompetitivas pode ser a competição em múltiplos mercados ou aumento do poder de mercado, e o gerencialismo diz respeito a uma economia de escopo que provê vantagens aos gerentes em detrimento dos acionistas, no sentido de que gerentes de empresas de grande porte são mais bem remunerados, maior o escopo, maior a remuneração, portanto eles têm incentivos para adquirir outras empresas e crescer ainda mais. Ainda que o incentivo exista, é difícil saber, lógico, se o gerencialismo é um bom motivo para a expansão dos negócios. Especificamente em relação às estratégias internacionais, as principais potenciais economias de escopo para as empresas que implementam essas estratégias são 5. Primeira, obtenção de acesso a novos clientes para produtos e serviços existentes. Segunda, obtenção de acesso a fatores de produção de baixo custo. Terceira, desenvolvimento de novas competências centrais. Quarta, alavancagem das competências centrais existentes de novas maneiras. E a quinta é a administração do risco corporativo. A gente vai ver detalhadamente cada uma dessas possíveis economias de escopo, sendo a primeira a obtenção de acesso a novos clientes para produtos e serviços existentes. Em relação à obtenção de acesso a novos clientes para produtos e serviços existentes, a gente está tratando da relação entre internacionalização e o faturamento. Essa é uma boa forma de começar a olhar as economias de escopo em um contexto internacional, porque ela é bem intuitiva. Ou seja, a estratégia internacional cria valor se tal incursão ajudar a empresa a obter acesso a novos clientes para suas ofertas atuais de produtos ou serviços. Se os clientes no mercado externo estão dispostos e capazes de comprar produtos e serviços da empresa, em seguida a empresa pode aumentar suas receitas, perseguindo essa estratégia de internacionalização. A questão-chave então é: as ofertas da empresa serão vendidas em mercados estrangeiros? Essa questão remete a 2 perguntas que devem ser respondidas pela organização. A primeira: os consumidores fora do mercado doméstico estão dispostos a comprar? A segunda: os consumidores fora do mercado doméstico estão capacitados a comprar? Isso leva à questão da convergência versus divergência
de gostos em todo o mundo. Sabemos que diferentes países podem possuir padrões físicos diferentes também. Os consumidores podem possuir preferências diferentes. Você pode pensar em uma série de produtos que funcionam em um país e não funcionam em outros. Aqui a gente está tratando de duas questões. A primeira, diferença de padrões físicos, tamanho, por exemplo, e a segunda, diferenças de preferências. Será que as diferenças elas são intransponíveis? Pode parecer que sim, especialmente se a gente olha para os numerosos erros de marketing que a gente tem aí relatados na empresa de negócios. Mas essas diferenças podem ser também abordadas sendo sensíveis às necessidades do mercado local. Um bom exemplo disso é a própria sensibilidade do McDonald's à crença indiana da santidade da vaca. Eles evitam, então, não deixam que hambúrgueres à base de carne sejam comercializados em suas lojas na Índia em respeito à crença indiana. A segunda questão diz respeito à capacidade de compra ou acessibilidade. Uma empresa que olha para os mercados internacionais deve perceber que existem pelo menos 3 razões pelas quais os clientes locais podem estar dispostos, mas não podem comprar os produtos da empresa. A primeira são os canais de distribuição inadequados, a segunda são barreiras comerciais e a terceira está relacionada à riqueza insuficiente para fazer as compras. A distribuição ela não é organizada em muitos mercados estrangeiros da mesma forma que é, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos ou em alguns países em desenvolvimento. Isso torna alguns mercados difíceis de serem conquistados para empresas estrangeiras, pois pode ser caro para essas empresas acessar as redes de distribuição em alguns países que possuem redes de distribuição fragmentadas. Além disso, as empresas que já operam nesses mercados estrangeiros podem controlar essas redes de distribuição e efetivamente bloquear potenciais entrantes de fora. Também transporte, armazenamento e instalações de varejo inadequados podem dificultar a entrada em alguns mercados estrangeiros. Em relação às barreiras comerciais, podem existir tarifas, cotas e outras barreiras não tarifárias. Existem, por exemplo, severas restrições à propriedade de empresas estrangeiras em vários países. Barreiras comerciais, sejam qual tipo for, têm o efeito de aumentar o custo de venda de produtos e serviços de uma empresa em um novo mercado geográfico, dificultando então a realização de economia de escopo por parte da empresa com base em sua estratégia internacional. E, finalmente, os consumidores estrangeiros podem não ter os recursos financeiros para comprar certos bens ou serviços fornecidos por empresas estrangeiras. O PIB per capita varia amplamente entre os países ao redor do mundo. Em países com PIB per capita muito baixo, como Zimbábue, Nepal e Ruanda, é improvável que haja uma demanda significativa por muitos produtos ou serviços que são vistos nos países mais ricos. Essa tela ela apresenta uma lista selecionada do PIB per capita de vários países. No quadro da esquerda, a gente tem um extrato de todo o mundo, com países que possuem um maior PIB per capita e países que possuem menor PIB per capita. Já no quadro da direita, apenas países das Américas. Observem a disparidade entre os países ricos e os países pobres. Ela é bastante grande. Um produto de sucesso, digamos, na Suíça, talvez encontraria um mercado, digamos, no Burundi, muito reduzido. E talvez, então, não fosse nem vantagem ele ser vendido lá. Observem que aqui a gente não está aprofundando as questões do porquê da desigualdade.
A gente está aprofundando apenas as questões mercadológicas, ou seja, o efeito dessa desigualdade. Relacionada à questão de riqueza está a questão do valor da moeda local nos mercados internacionais. Moedas fortes são aquelas que são negociadas e, portanto, têm valor nos mercados internacionais. Por exemplo, o euro, a libra esterlina, o dólar americano. Quando as empresas operam em países sem moeda forte, que valor existe então para a empresa realizar os lucros desse mercado? Imediatamente após o colapso da União Soviética, o rublo russo tinha muito pouco valor fora do país. Uma empresa estrangeira poderia, por exemplo, vender grandes quantidades de seus produtos na Rússia, mas não poderia fazer nada com o rublo fora da Rússia. O counter trade é uma solução para esse problema, que ele significa o quê? A troca de bens ou serviços pagos, no todo ou em parte, com outros bens e serviços, e não com dinheiro. A Pepsi usou o rublo russo que gerou naquele país para comprar a vodka produzida localmente. Como a vodka russa tem valor nos mercados internacionais, a Pepsi conseguiu vender a vodka russa em mercados estrangeiros e assim converter o rublo em uma moeda mais forte. Novos clientes em mercados estrangeiros também podem ajudar as empresas a gerenciar o ciclo de vida do produto. Conforme mostrado no gráfico na tela, os produtos passam por diferentes estágios em seu ciclo de vida. O estágio de introdução, o estágio de crescimento, o estágio de maturidade e o estágio de declínio. O mesmo produto pode estar passando por diferentes fases do ciclo de vida em diferentes países. Por exemplo, um produto pode estar em estágio de maturidade no país A, mas em estágio de crescimento no país B. E por que isso é importante? Quando um país muda, por exemplo, por uma regulamentação, algum tipo de padrão, a empresa pode utilizar seus ativos em países que ainda não aceitam o padrão que ainda aceitam o padrão que ela possui. Assim, a empresa não apenas estende a vida útil dos seus ativos, mas também usa seus recursos para obter algum tipo de vantagem competitiva. E por fim, em relação à redução de riscos em mercados externos, a gente tem aqui uma ajuda do aumento do volume total de vendas da empresa, que vai proporcionar economias de escala para ajudar a competir melhor tanto no mercado interno quanto no externo. Especificamente, o acesso de novos clientes pode aumentar as vendas e, consequentemente, o faturamento. Se alguns aspectos são sensíveis a economias de escala, o volume maior de vendas ele pode também reduzir os custos da empresa. Ou seja, ela pode conquistar a vantagem de custo, que é uma estratégia em nível de negócio, tanto no mercado doméstico quanto no mercado não doméstico. A próxima potencial economia de escopo é a obtenção de acesso a fatores de produção de baixo custo. Até agora, a gente examinou o lado da demanda da internacionalização, como vender mais do produto ou serviço. Agora a gente vai voltar a nossa atenção para o fato de que as motivações do lado da oferta também são razões válidas para implementar estratégias internacionais. Os 3 insumos básicos de que toda empresa precisa, matéria-prima, mão de obra e tecnologia, podem levar as empresas a se internacionalizarem. O acesso a matérias-primas de baixo custo tem sido historicamente motivação para as operações internacionais. Assim, por exemplo, as empresas cafeeiras se instalaram em países produtores de café. Os custos de mão de obra variam em todo o mundo. O rótulo Made in China se tornou bastante onipresente na economia de diversos países devido ao baixo custo de mão de obra daquele país. Muitas empresas mudaram, por exemplo, seus call centers para países como a Índia para aproveitar a disponibilidade de pessoas que falam inglês de baixo custo naquele país.
No entanto, há um lado sombrio nisso. Em algumas vezes, o trabalho nessas fábricas em países com um custo de mão de obra mais baixo apresenta algumas condições de trabalho desumanas, e até a gente tem relatos na imprensa de negócios de grandes empresas que se envolveram com trabalho escravo em suas operações internacionais. Essa questão, além daquilo que é mais importante, que é da própria questão ética e humana mesmo de ter profissionais sob o nosso negócio em condições de trabalho escravo, é também o problema que isso causa à imagem da empresa. As maquiladoras ou fábricas de propriedade de empresas estrangeiras, mas operadas no México, perto da fronteira com os Estados Unidos, tornaram-se bastante comuns. Os custos de mão de obra no México, eles são cerca de 1/5 dos Estados Unidos, tornando essas maquiladoras altamente atraentes. Essas maquiladoras são empresas que importam peças e componentes de suas matrizes estrangeiras para que seus produtos, por exemplo, carros, computadores e produtos eletrônicos, sejam manufaturados, montados dentro delas. Em geral, essa montagem é feita por trabalhadores que ganham um salário bem inferior ao daqueles que trabalham nas matrizes. E esses produtos montados, eles são depois exportados como produto final para o país de origem da empresa ou para outros países em que o produto seja competitivo. Não estamos aqui entrando, é uma ressalva que eu faço, nas questões éticas sobre pagar bem menos em uma operação do que aquele profissional que trabalha em outra operação, num país mais desenvolvido, por exemplo. Aqui a gente está abordando as questões estratégicas e mercadológicas da ação. O acesso à tecnologia estrangeira, ele também pode motivar as empresas a irem para o exterior. Isso normalmente acontece no caso de empresas de países menos avançados tecnologicamente, que estabelecem operações em países com tecnologias mais avançadas para poder utilizar essas tecnologias. A próxima economia de escopo é o desenvolvimento de novas competências centrais. Uma empresa, ela pode desejar desenvolver novas competências para ajudá-la a competir no mercado global. Essa motivação pode levá-la a se internacionalizar para adaptar suas competências existentes às condições de mercado ou para ajudar a desenvolver novas. Para que isso aconteça, porém, a organização precisa ter uma orientação para o aprendizado. O aprendizado ele é fundamental para o acesso no cenário internacional. Em um nível, as empresas precisam aprender sobre o novo mercado antes de entrar. Por exemplo, conforme dito anteriormente, as empresas precisam aprender quais recursos e capacidades podem ou não atender aos critérios do modelo VRIO. Em outro nível, as empresas devem continuar a aprender depois que entram no novo mercado. Isso é especialmente verdadeiro quando as empresas entram no novo mercado com um parceiro. Se a empresa está tentando adquirir novos recursos e capacidades, o parceiro será, obviamente, crítico para esse sucesso. Uma coisa importante, a mentalidade de aprendizado não apenas ajuda a empresa a absorver conhecimento em um novo mercado, mas também a evitar o excesso de confiança onerosa. Algumas empresas cometem gafes culturais caras simplesmente porque são arrogantes demais para investir no aprendizado sobre a cultura local. Assim, uma mentalidade de aprendizado exige disciplina e uma dose de humildade, principalmente quando uma empresa tem obtido muito sucesso no mercado doméstico. Se você procurar na internet gafes que empresas cometeram em mercados internacionais, vai acabar encontrando uma série de situações trágicas
mas que ao mesmo tempo são, às vezes, até engraçadas. Uma vez que se aprendeu e as competências centrais foram modificadas, a empresa deve utilizar novas competências em outros mercados, tanto domésticos quanto internacionais. Nesse sentido, alavancar lições aprendidas pode aumentar o retorno associado à implementação de uma estratégia internacional. A nossa outra potencial economia de escopo é a alavancagem de competências centrais existentes de novas maneiras. As operações internacionais, então, também podem ajudar as empresas a usar as competências existentes em novos produtos ou áreas de mercado. Alavancar as competências centrais existentes de novas maneiras está associado ao acesso aos novos clientes, que a gente já viu lá na nossa primeira economia de escopo. Nesse caso, a empresa utiliza suas competências centrais de uma forma que não seria viável no mercado doméstico. Isso permite que a empresa explore novas oportunidades e que aproveite seus pontos fortes em um outro mercado. E, finalmente, a gestão do risco corporativo. Quando se fala sobre diversificação corporativa, uma outra estratégia corporativa, conclui-se que, uma vez que os acionistas externos podem diversificar a sua própria carteira de investimento de uma forma mais eficiente, no caso da diversificação corporativa, quando ela tem um único propósito de redução de risco, é uma motivação questionável. O mesmo vale para o caso da diversificação em um contexto internacional, mas existem duas exceções. A primeira exceção diz respeito à possibilidade de compra de ações estrangeiras por um investidor. Por exemplo, se o investidor A quiser diversificar seus riscos, ele pode investir em várias ações nacionais. É muito fácil para o investidor A comprar uma série de ações nacionais para possuir uma carteira, um portfólio diversificado de risco reduzido. E se ele quiser ter ações de empresas estrangeiras para reduzir a exposição às ações de um país, isso já não é tão fácil quanto diversificar para ações domésticas. Nesses casos, é mais eficiente para a empresa diversificar internacionalmente para reduzir os riscos. A segunda exceção tem a ver com empresas privadas. Os acionistas dessas empresas, eles podem continuar a possuir ações da empresa por uma série de razões e, portanto, podem não ter liquidez para diversificar seus investimentos. Nesses casos, pode ser justificável para a empresa fazê-lo. Vimos que existem, então, 5 fontes potenciais de economias de escopo para empresas que buscam estratégias internacionais e que algumas das economias vêm do lado da demanda, enquanto outras vêm do lado da oferta. Essas economias de escopo, elas podem ser consideradas boas razões para uma empresa se internacionalizar. É importante, então, a gente levar sempre em consideração a importância da criação de valor como a principal motivação por trás da expansão internacional, sendo necessário examinar as motivações tanto do ponto de vista da receita, o lado da demanda, quanto do ponto de vista do custo, o lado da oferta. Além disso, o aprendizado e a redução de riscos também são boas motivações para empreender estratégias internacionais. Com isso, a gente fecha o nosso segundo vídeo e no terceiro vídeo a gente inicia trabalhando o trade-off entre responsividade local e integração internacional. A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!